Língua Podcast no ar. E aí, eu já estava na associação comercial, porque eu tenho um cargo de diretora industrial na associação, né? Foi a convite do próprio Natan, que é o presidente. E aí veio o Empretec. O Empretec é um programa, né, das Nações Unidas, se eu não estou enganada. Ele é um programa da ONU, ele é mundial, e ele forma empresários, ele forma empreendedores. Então, são 3 dias intensos, de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, para formar empresários. Então, aí a gente vai, aprende um pouco de finanças, aprende um pouco de técnica de vendas. A gente tem que criar uma empresa dentro desses 3 dias, programa. Vender, fazer com que ela se pague. Então, tem todo um guia lá, né? Então, a gente tem... E aí, surgiu o Empretec aqui. E aí, eu fui. Eu sempre escutei falar do Empretec, eu sempre tive vontade de fazer. E aí, eu lembro, o Wagner falava assim, Alana, no Empretec, alguém chora. Sempre alguém chora. E essa pessoa fui eu. Sai, né? Ileso não sai, ileso. É igual ir pra guerra. Ele falava assim. E aí, foi quando... Numa pergunta que o Léo fez, que o Léo era o que veio ministrar, junto com a Eli. E ele, inclusive, a Plívia era da minha turma ali, né? E aí, ele perguntou assim, como é que vocês se veem daqui a 10 anos? Eu não consegui me ver daqui a 10 anos. E eu debulhei em lágrimas, assim, todo mundo parou, né? E eu acho que é uma pergunta muito difícil, muito, assim, pra se fazer, entendeu? Porque naquele momento eu me vi aqui sozinha numa cidade que eu realmente não conheço. Assim, não tenho família. A família mais próxima é o irmão do meu marido que mora em Capanema. E assim, meus clientes viraram meus amigos. E assim, às vezes pedi colo de mãe, a mãe tá longe. E aí ficava toda essa tensão. E aí eu caí em lágrimas, chorei. E aí eu falei assim, aqui que eu vou realmente fazer aquela virada de chave. Só que antes dessa virada de chave, eu preciso só exemplificar para vocês entenderem aonde que eu cheguei na dama, né? Há uns meses, uns 3 meses antes do Empretec, eu comprei um maquinário escondido do Wagner. O Wagner não estava, comprei. Ele ficou guardado lá. Não sabia nem ligar. Eu só sabia que eu queria fazer aquilo. Mexer com acrílico. Isso. E ela ficou lá. E aí eu lembro que quando eu entrei no Empretec, eu sempre tinha a mentalidade da construtora. E aí eu conversando, e ele falou assim, mas Alana, tu não és engenheira. Como é que tu vai cuidar da construtora? Né? Por mais que tu faça administrativo, tu tem que estar ali na obra. Sempre, desde quando eu conheci ele, o Wagner, eu sempre estive dentro de obra. E eu nunca gostei de estar, porque eu nunca me sentia eu ali. Mas aprendeu meio que por osmose, exatamente, né? Exatamente. E aí, tá. Quando eu cheguei lá, com a mentalidade da construtora, o Léo falou assim, Alana, o que tu gosta de fazer? Eu falei, cara, eu não gosto de fazer tanta coisa, mas o que eu mais gosto de fazer é realmente vender. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, o Wagner foi para lá, para Belém, e chegou, aí começou a apertar financeiramente aqui em Capitão Poço. Tipo, ele só mandava, e aí teve uma hora que ele falou assim, Alana, eu preciso que tu te vire aí, porque eu preciso terminar aqui. E aí, eu comecei a mexer no acrílico. E ainda era o Williams Comunicação Visual. Só que essa parte de mexer com acrílico, tu tinha estudado alguma coisa antes? Ou foi? Nada. Foi porque na cara e na coragem, porque então. dentro da comunicação visual, né, existe o acrílico. Então, tem os letreiros de acrílico e tudo mais. Só que, assim, o acrílico, ele é uma coisa muito ampla. Muito ampla. E aí, eu comecei a fazer letreiro. Eu já tinha clientes, comecei a fazer letreiro. E aí, eu comecei a levantar a empresa. Então, comecei a retornar alguns clientes e outros clientes novos começaram a vir. E isso foi me motivando.